Bonito, né? Meu Deus, eu sou... Bom dia, igreja! Você está animado? Aleluia, porque está fazendo muito frio, gente. E eu gosto do frio, hein? Que bom que você veio, que você saiu de debaixo da coberta, né? E veio adorar ao Senhor, né? Eu sei que ela não gosta, mas eu estou muito, muito honrada de ter meu sobrinho aqui hoje, a Lohane, e o Cris está aqui com a gente. Cadê a Amanda e o Diego? Está aí? Ah, está lá atrás, lá, ó, que bênção. Obrigada por ter vindo. Minha mãe também está aqui, mas é minha mãe da casa, gente. Bom, eu queria ministrar uma palavra para você. Quando nós voltamos de Valadares, acho que foi dia 17 que nós voltamos de Valadares, eu fui dormir, era umas 10h30 da noite. Gente, eu tenho um sono muito bom. Eu bato a cabeça no travesseiro e durmo até no outro dia, se não tiver barulho. Então, eu durmo muito bem, graças a Deus. E, nesse dia, nós chegamos de Valadares, eu fui dormir umas 10h30 da noite. Quando deu 3 horas da manhã, eu acordei sem sono nenhum. Mas eu não só acordei, não. Essa mensagem começou a pipocar no meu ouvido. E eu já sabia que eu ia ministrar aqui, né, na semana passada e hoje. E Deus começou a falar pontos dessa mensagem para mim. E eu fiquei rolando na cama até as 4h30 da manhã. E quando deu 4h30 da manhã, eu falei assim, o Senhor não vai deixar eu dormir mesmo, então deixa eu levantar. Levantei, fui para o meu escritório e comecei a digitar essa mensagem. E o Senhor me deu toda a mensagem, mas eu fiquei tão apreensiva de ministrar, porque parece que é uma mensagem de cobrança, mas não é. É uma mensagem que o Espírito Santo ministrou para mim primeiro, para depois eu transmitir para vocês. Então, eu queria muito que vocês estivessem com o coração muito aberto, muito receptivo, para receber, não da pastora Elaine, mas para receber do Espírito Santo aquilo que ele ministrou no meu coração para transmitir ao seu coração. Amém? Senhor, nós queremos te adorar pela tua presença neste lugar, por tudo que o Senhor está fazendo nesta casa. Te agradecer, ó Deus, pelos meus irmãos que vieram, chegaram bem aqui e estão prontos para ouvir a tua mensagem, Pai. Por isso, Espírito Santo, faz cair no coração deles como bálsamo, não como cobrança, mas como um bálsamo do Espírito Santo e que haja, Senhor, florescimento. Deus, que caia em terra boa e que venha frutificar, ó Deus, e venha trazer, ó Deus, benefícios para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria ler para você Mateus 24, 42, 44. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente o que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Muitos de nós já tivemos experiências diversas de choro e de riso. E nós podemos fazer aqui uma lista de risos. Talvez uma criança que acaba de nascer, uma festa de aniversário, a cura de uma doença incurável. Né? Coisa maravilhosa, gente, a pessoa receber a cura de uma doença incurável. Nós ficamos alegres com a preparação de uma festa de 15 anos, uma festa de casamento. Ficamos muito felizes com uma amizade que dura anos. Uma amizade que você vem cultivando há antes e sem ser imaculada, adulterada. E quando nós reencontramos pessoas que nós amamos. Essa semana eu falei com o William, vindo para a igreja, eu falei com o William, amor, que saudade dos meus que estão lá nos Estados Unidos. Que vontade de reencontrar. E quando a gente reencontra, a gente é tão gostoso, é uma alegria exagerada. Né? A gente se diverte muito, a gente tenta aproveitar cada mínimo detalhe. E é muito gostoso. A gente fica muito feliz de encontrá-los bem. Mas nós também temos momentos de choro.
Nós choramos com a morte do ente querido. Nós não queremos que nossa família, nossos amigos vão embora, mas vai chegar o tempo para todo mundo. Semana passada mesmo, nós tivemos 3 mortes aqui na nossa igreja, né? 3 pessoas que partiram. E há tempo de choro. Também há muito choro no diagnóstico de uma doença incurável. Nós choramos. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não tem fé? Tem, mas nós temos emoções também. Nós precisamos chorar. Talvez também muito choro de uma mãe que tem orado pelo filho, para voltar para os caminhos do Senhor, para se entregar ao Senhor. Um marido que não está na presença do Senhor, que não tem se comportado bem. Há muito choro nessa casa. Há choro na traição. Há choro no fim de um casamento. Há choro. E nós temos vivido uma vida de choro e riso. E isso se chama vida. Se você está chorando e está rindo, dê glória a Deus. Isso significa que você está vivo. Amém? Eu estava contando que quando eu me mudei para o Tirol, eu tinha 6 anos de idade. E eu fiquei ali até me casar, aos 19. E aí, quando eu tinha mais ou menos 10, 12 anos, eles começaram, para quem conhece ali a região do Tirol, tem uma praça ali, pertinho da igreja do Tirol mesmo, e eles começaram a renovar aquela praça ali, e plantaram árvores ali naquele lugar. Gente, eram arvorezinhas pequenininhas. E há uns 10 anos atrás, eu passei de carro ali com o William, e eu olhei para aquilo ali, as árvores estavam enormes, a praça tão bonita, então eu falei, amor, eu não estou acreditando, olha o tamanho dessas árvores. Eu vi plantar essas árvores, amor, eu estou ficando velha. E fiquei triste. E aí ele falou comigo assim, amor, não fique triste. Tem muita gente que viu plantar essa árvore e não teve o privilégio de vê-la grande. Se você está vendo essas árvores grandes, é porque você está viva. E eu falei, glória a Deus. E nunca mais eu fiz mais essa reflexão, gente. Então eu vejo aqui, gente, os meninos que eu dei aula para eles. O João, o Israel, gente, eu vi nascer, ver aqueles meninos barbudos. Eu falo, glória a Deus, eu estou viva para ver isso. Amém? Então, se você está vendo tudo isso, é porque você está vivo. Viver é existir de forma consciente, interagir com o mundo, sentir emoções, estabelecer conexões, construir um propósito. É uma jornada contínua de escolhas, de aprendizados, resiliência e autodescoberta. E no início desse capítulo, os discípulos chegam para Jesus e perguntam, mestre, quando é que acontecerão essas coisas? Quando vai começar, quando serão os sinais da sua vinda? E o mestre, né, como um bom mestre, ele responde, olha, surgirão falsos profetas, rumores de guerra, nação contra nação, fome e terremotos, perseguição, traição, e devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Vocês estão percebendo essas coisas aí, gente, acontecendo? É porque ele está perto. Eu não falei o título da minha mensagem, mas é Enquanto o Salvador não vem. Está muito próximo. E Jesus ainda diz para eles, se de fato o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado, sabe por quê? Por sua causa. Por minha causa, por causa dos escolhidos, esse tempo foi limitado. Se você já foi eleito, meu querido, essa mensagem é para você. Se você tem certeza da sua salvação, se você crê que Jesus vai voltar e você vai subir com ele, essa mensagem é para você. Se você ainda não se definiu, se você ainda tem dúvida, eu não sei se eu quero ir para o céu, se eu quero ir para o inferno, ainda não sei. Essa mensagem é para você também. Hoje é dia, talvez, você tomar uma decisão. Amém? Então, a minha mensagem não é uma cobrança, não é um julgamento. Eu não quero fazer uma acusação aqui. Eu quero despertar você para ter uma vida melhor. E a mensagem, ela alcança a minha vida primeiro, para depois eu transmitir para você. Então, muita coisa que eu vou falar aqui, o Espírito Santo falou primeiro comigo. E como Jesus ensinava os discípulos
pelo Espírito, eu estou aqui também, ensinando a você, crendo que o Espírito Santo vai falar profundamente ao seu coração. Amém? E a pergunta que eu gostaria de fazer para você, você não vai responder, claro, né? Você vai responder dentro da sua cabecinha. O que você tem feito da sua vida enquanto o Salvador não vem? Será que nós estamos mesmo preparados para esse dia? Como você tem cuidado do maior veículo da mensagem de Deus, da mensagem da cruz? Como você tem cuidado do maior veículo aqui na terra, da mensagem de Deus, enquanto o Salvador não vem? E que veículo é esse? 1 Tessalonicenses 5:23. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos espírito, nós não somos carne, nós não somos alma, nós somos em primeiro plano, nós somos espírito. Quando lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem, pegou o barro e fez o homem, ele era apenas pó. Ele era barro, até que Deus sopra o fôlego de vida nele. Quando Deus sopra o fôlego de vida, ele se torna alma vivente. Então, nós somos, em primeiro lugar, nós somos espirituais, seres espirituais. Então, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E esse é o maior veículo das boas novas aqui na terra. Você foi criado para transmitir boas novas, a palavra, o evangelho, a cura, a libertação, com esse seu corpo. Amém? Então, através do nosso corpo, nós vamos transmitir vida ou morte. Uma das duas coisas você vai estar fazendo. E eu queria pegar o primeiro ponto aqui e perguntar para você. Enquanto o Salvador não vem, como você tem cuidado do seu espírito? Efésios 5:18-19 diz: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Enquanto o Salvador não vem, nós precisamos continuar buscando, adorando, orando. Precisamos estar mantendo as nossas práticas espirituais. Muitas das vezes nós nos convertemos e nós temos realmente, eu pelo menos, né? Quando eu me converti, gente, foi tão lindo a minha conversão, foi tão gostoso, eu chorava o culto inteiro. A gente tinha os eventos dos jovens que a gente caía para o chão, às vezes tinha gente que tinha que levar a gente para casa, ficava até tarde na igreja. A gente tinha um tal de ar livre, como é que era o nome? Era o culto ao ar livre. A gente ia para a praça, a gente era tão gostoso, era tão intenso. E as experiências com o Espírito Santo, era maravilhoso. E o que acontece, em alguns casos, é que muitas das vezes a gente vai caminhando com Cristo e parece que essas coisas vão se tornando banais. Elas vão se tornando normais. E a gente começa a parar com essas práticas. A gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia. A gente para de ir à igreja, né, de estar em comunhão com o corpo. E isso não é bom para o seu espírito. O nosso espírito precisa ser alimentado assim como o nosso corpo. Você passa um dia, a não ser que você esteja de jejum, sem comer, gente. Todo mundo aqui come pelo menos 3 vezes por dia. Tem gente que come mais. Então, se você não fizer uso das práticas espirituais, o seu espírito vai morrer. Então, você precisa continuar trabalhando. Ah, pastor, eu já me converti, eu já sou salvo, eu já vou para o céu e está bom demais. Não. Continue tendo uma vida espiritual. Continue buscando ao Senhor. Nós seríamos apenas uma carcaça, gente, sem o fôlego de vida.
Seríamos nada. Então, o espiritual é muito, muito importante. Ele nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com fé e esperança. Andar no Espírito está na vida e no corpo. Dedique os seus dons ao corpo. Faça algo aqui na igreja. Faça algo para ajudar a igreja. Se disponha no estacionamento, no diaconato, aonde você achar que se enquadra. Faça algo, isso faz muito bem para você e ajuda no corpo. Amém, meus irmãos? Número 2, enquanto o Salvador não vem, cuide da sua alma. Igreja, melhore. Nós temos vivido um tempo tão complicado em relação à alma. As pessoas estão doentes. As pessoas não estão vivendo mais pelo Espírito, elas estão vivendo pela alma. O que minha alma disser para fazer, eu faço. E não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia fala para nós andarmos no Espírito. E nós temos visto muitas pessoas vivendo da alma, de sentimentos, de como eu me levanto, de como está a situação, a circunstância, aí eu vou reagir. Não, você é um ser espiritual, você é um ser completo. E a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Então você precisa cuidar da sua alma. Lá em Salmos 42:1 diz: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti. Quando você cuida do seu espírito, quando você está bem firmado na palavra do Senhor, a sua alma também vai estar. A alma, ela é a sede da personalidade, da mente, do intelecto e das emoções. Presta atenção nisso. Deus não vai te dar o ministério profético se você estiver com a alma doente. O ministério profético depende muito do espiritual, mas ele depende da sua alma também. A gente tem visto muitos profetas mesmo de entregar palavras, que têm reagido com a alma, não com o espírito. E a gente vê alguns profetas manipulando a vida de pessoas. Por quê? Porque ele é almático. Ele tem vivido com aquilo que ele sente. Então, se você tem um ministério profético e tiver com a alma doente, você não vai fluir num ambiente de cura. A sua alma precisa estar curada. Você precisa crer que Deus tem algo muito maior para a sua vida. A gente tem visto muitas síndromes, muitas doenças psíquicas, né, gente, que a gente não ouvia falar, pelo menos há uns 10 anos atrás, a gente não ouvia falar, TDAH, um mundo de doença. E eu acredito que em muitos casos existem sim, gente, precisa de tratamento. Mas muitas pessoas estão vivendo essa situação para justificar o seu erro. Eu faço isso porque eu tenho TDAH. Eu faço isso porque eu tenho autismo. Eu faço para justificar. E nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não internalizar doenças que não estão em nós. Amém? Mas você precisa estar com o seu espírito forte e com a sua alma ligada ao espírito, para você conseguir ouvir de um médico esse diagnóstico e orar sobre isso, não aceitar isso de uma vez só, não na mesma hora, não. Receba ali do médico, faça o tratamento, mas ore sobre isso, não aceite em nome de Jesus. Põe isso diante da cruz e fala: Senhor, eu não aceito. O Senhor já levou toda a enfermidade lá na cruz e eu já fui curada, em nome de Jesus. Amém? Mulher, cadê as mulheres? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Muito bem. Mulher, melhore. Fala aí para a mulher aí. Mulher, melhore. Esperar o Salvador, murmurando, de cara fechada, com raiva, brava, com palavras negativas, vai extinguir o Espírito Santo na sua vida. Como que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode falar negativamente? Como que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode receber o marido de qualquer jeito em casa? Como que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter a casa desorganizada?
Mulher, melhore. Você é cheia do poder de Deus. Você carrega o Espírito Santo. E você sabe que na psicologia diz que quando está desorganizado de fora, pode olhar lá dentro que tem desorganização. Está bagunçado lá dentro. Arrume sua cama. Levante e forre sua cama. Organize a sua casa. Para de deixar vasilha na cozinha à noite para lavar no outro dia. Olha só. Tem dia que eu deixo, mas a maioria das vezes eu não deixo vasilha para o outro dia. Cuide das suas roupas. Cuide do cheiro da sua casa. Como que você quer que seu marido chegue do trabalho e chega e entra na sua casa? Está cheirosa, tudo arrumadinho. Eu não estou falando para você dar faxina na casa todo dia, não, que você é neura. Eu já fui assim, graças a Deus o Senhor me libertou. Mas se você entrar na minha casa, está tudo no lugar. Tudo no lugar. Pode ser que não esteja limpa, excessivamente limpa. Está tudo no lugar. Por quê? Porque eu pego esse copo, eu bebo a água, eu lavo e guardo ele no lugar onde ele estava. Se você está desorganizado, você vai jogar roupa para um lado, joga roupa para o outro, e copo num lugar, e copo no outro, e às vezes você não vai nem conseguir achar suas coisas. Então, mulher, se organize, porque o seu ambiente externo vai falar sobre o seu ambiente interno. E, gente, tem muita ferramenta boa para você conseguir conquistar esse espaço, curar essa alma, trabalhar o seu coração. Tem muita ferramenta boa. Tem na internet e nós temos psicólogos, terapeutas que podem te ajudar nisso. É claro que você vai ter que buscar algo muito sério, com muita responsabilidade, para você não cair na mão de qualquer pessoa. Então, mulher, se você tem problemas emocionais, procure ajuda. Se você se sente que está desequilibrada, que não está agindo conforme o Espírito Santo diz para você agir, procure ajuda. Você é canal de bênção, você é canal da palavra do Senhor. Como você vai instruir uma outra mulher sobre casamento, sobre casa, se a sua própria vida está desorganizada? Homem, melhore! Vocês acharam que eu não ia falar para vocês, né? Olha aí para o homem que está do seu lado aí. Fala assim, homem, melhore. Aleluia. Um sacerdote com a alma desequilibrada não vai conseguir cumprir o seu papel. Olha o que a palavra diz aqui em Hebreus 5:1. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados. E é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. Hebreus 5:4. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por quem? Por Deus, como aconteceu com Arão. Você pensa que você está nesse casamento aí difícil, nesse casamento complicado, porque você escolheu? Não, você foi chamado por Deus. Pode até ser que na hora da escolha de se casar, você deu uma má nota, mas depois Deus acaba revertendo a situação. Então você está nesse casamento porque Deus te escolheu como sacerdote dessa casa. Amém? Então você, como homem da casa, você precisa ser o refúgio da sua casa. Você é o suporte, é a base da sua casa. Os seus filhos não têm que ser criados só pela sua mulher. Os filhos são para ser criados pelos dois. Vai lá e pergunta para sua mãe. Não. Você é a autoridade maior dentro da sua casa e você tem que dar ordens, você tem que opinar. Juntos, marido e mulher, sem dar controvérsia. A mãe falou que não pode. Não, mas eu estou falando que pode. Não, é concordância junto. Vocês estão criando filhos para Deus. Então, homem, seja homem e não macho. Macho até que animal é. Mas homem não. Homem é de Deus. Homem vem de Deus. Então, pare
de querer ser também autoritário dentro da sua casa. Eu sei, gente, que normalmente, tá? Eu não estou generalizando, mas normalmente, quem cuida da casa é a mulher. A mulher que sabe onde coloca os móveis, a mulher que sabe a cor que vai pintar a casa. A maioria é assim. Eu sei que tem alguns homens que gostam desse detalhe e está tudo certo se combinar com a mulher. E lá em casa, gente, o William é um ser especial. Ele é um ser especial. Ele está assim, é Deus e o William, tá? Então, ele é um ser especial, um homem a ser estudado. Mas o William, eu faço o que eu quero na casa. Gente, ele me dá liberdade para fazer o que eu quero. É claro, dentro das nossas condições, né? Eu falo com ele, amor, o que você acha da gente trocar esse sofá aqui? Agora eu estou querendo trocar minha sala lá. O que você acha, amor? Eu queria vender essa sala, esse armário. O que você acha? Beleza. Amor, o que você acha de eu comprar uma geladeira nova, trocar essa geladeira? Top demais. E o que você acha da gente pintar a casa toda de preto, amor? Ixi, bom demais a conta. Só que eu tenho uma sala que tem 2 sofazinhos velhinhos, rasgados. Está precisando até dar uma arrumadinha. E esse sofazinho, gente, é o lugar que ele chega e ele deita e ele relaxa naquele sofazinho. Ele gosta do sofazinho. E eu fiz uma cristaleira nesse ambiente. E quem foi lá em casa já viu, né, que tem uma cristaleira. E não tem nada a ver com o sofazinho. E aí, depois que a cristaleira ficou pronta, eu falei com ele assim, amor, o que você acha da gente tirar esse sofazinho daqui, fazer uns balcões de cristaleira? O que você acha? Ele falou, não mexe no meu sofazinho. Mas vai ficar tão bonito. Não mexe no meu sofazinho. Pronto. Não vou mexer. Estou orando. Falando, Senhor, em nome de Jesus, bata esse sofá daqui. Eu estou orando. Eu não pergunto por quê, não reclamo. Por quê? Porque eu sei que ele também tem que ter o lugar dele na casa. Amém? Homem, cuide do coração da sua esposa e dos seus filhos. Às vezes, a gente como mulher, a gente tem uma necessidade maior de atenção, né? A maioria das mulheres, né? Então, quando a gente está falando as coisas, às vezes o homem está ligado em outra coisa. Outro dia eu vi um vídeo da mulher contando uma história para o marido, aí mostra o lado dela contando toda a história para o marido. Aí depois eles viram a câmera, ela está falando em línguas, ele não está entendendo nada que ela está falando. Dê atenção para sua esposa, do que ela está falando, dê atenção para os seus filhos. Ouça com o ouvido. Ouça com o ouvido, dê atenção, pergunte o que precisa. Às vezes, gente, por ser homem e mulher, são diferentes, têm ideias diferentes, comportamentos diferentes, talvez não interesse. Mas você precisa dar atenção, né? O mesmo as mulheres para os homens, amém? Então fala aí para o homem, homem, melhore. Aleluia. Número 3. Enquanto o Salvador não vem, cuide do seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Vocês sabem disso, gente? Que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Amém. Que bom que você saiba disso. Que habita em vocês, lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Esse corpinho bonitinho que você está aí, movimentando para lá e para cá, que você sai para trabalhar de manhã, que você vai para as festas, que você está aqui, né, que faz você, não pertence a você. Foi comprado por um preço muito alto. Por isso, você precisa cuidar do seu corpo. E será que nós temos glorificado a Deus no nosso corpo? Será que nós temos usado o nosso corpo como um veículo dos desejos de Deus ou dos nossos desejos? O corpo é meu, eu faço o que quiser. O corpo não é seu. O seu corpo foi emprestado para veicular a mensagem. Então, o seu corpo não te pertence. Será que nós estamos usando o nosso corpo de forma apropriada a glorificar o nome de Jesus?
Eu tenho tentado melhorar muito na minha alimentação, no cuidado com o corpo, no cuidado com a saúde. Gente, eu confesso para vocês, não é fácil. Né, pastora? Não é fácil, gente, você mudar a alimentação, acostumada a comer porcaria. Eu vou falar assim, gente, porcaria. Tem muita coisa que a gente põe para dentro do corpo que não é saudável para o nosso corpo. Então, eu tenho tentado melhorar muito. Mas nós precisamos nos atentar a isso. E um dos talentos que Deus nos deu para cuidar foi o nosso corpo. Cuidar da saúde também é espiritual, gente. Cuidar do corpo também é espiritual. Então, um corpo sem saúde, ele não vai conseguir cumprir cabalmente o projeto que Deus tem para a sua vida. Então, eu penso dessa seguinte forma. Isso não está na Bíblia. Eu penso assim. Eu penso que Deus foi lá no livro dele e escreveu: minha filha Elaine, eu quero que ela viva 120 anos. Oh, glória. O William falou comigo assim, eu vou casar de novo, hein? Falei, não, você vai viver o mesmo tempo que eu. Não, ele vai viver menos, né? Porque senão ele vai passar. E aí, Deus colocou para mim lá 120 anos. Se eu comer mal, se eu não cuidar do meu corpo, da minha saúde, eu vou viver 120 anos, gente? Jamais. O que vai acontecer? Deus vai ter que riscar o livro dele lá e vai escrever: infelizmente, a minha serva Elaine não cuidou do corpo, da alma e do espírito, e ela teve que ir com 70 anos. Olha que lindo, gente. É corpo. Aqui, ó. É corpo, ó. Então, eu creio muito que tem propósitos na nossa vida. Obrigada, pastora. Que Deus tem projetos na nossa vida, escrito, definido. Mas que se você não andar conforme a palavra de Deus, você não vai cumprir. Você vai deixar a desejar o seu trajeto aqui na terra. Então, tem gente que acha bonito comer muito. Não, eu como 10 pedaços de pizza e acha super legal, super orgulhoso. Não, eu como 30 pecinhas de sushi. Gente, eu amo sushi. 10 pecinhas. Não aguento comer mais que isso. Mas eu tenho um segredo para vocês. Em 2 anos atrás, eu conheci o livro do pastor Luciano Subirá, O Cuidado do Corpo e Rumo aos 120 anos. Eu li esse livro e emagreci 12 quilos. Eu li e coloquei em prática, tá, gente? Não adianta você sentar na cama lá, assistindo televisão, lendo o livro, comendo salgadinho, não. É para ler o livro e colocar o que está no livro em prática. Porque senão você vai, ai, pastor, eu li o livro e engordei 8 quilos. Não. É para ler o livro e colocar em prática o que está no livro. Mas uma coisa muito legal que aconteceu, mais do que emagrecer, foi que eu era muito doceira. Gente, eu comia doce, eu comia bombom igual pipoca. E era todos os dias. Doce em festa de aniversário, eu não comia salgadinho. Eu esperava os doces, e às vezes a pessoa mandava bolo para a gente, punha no congelador, e de manhã, no outro dia de manhã, era bolo com café. Uma bomba de açúcar em jejum. E eu estava, meu pai era diabético, e eu estava com a minha glicemia alterada, e eu fiquei sabendo desse livro. O pastor Luciano Subirá emagreceu 65 quilos sem fazer dieta, com jejum intermitente. Ele fala sobre o jejum intermitente. E eu comecei a fazer o jejum intermitente. Mas o mais legal é que o meu paladar para doce mudou. Eliminei 80% do doce na minha vida. Meu paladar mudou e eu consegui emagrecer 12 quilos em 4 meses e não adquiri de novo. Para a honra e glória do Senhor. É benéfico para mim, gente? Claro que é. Deus vai acrescentando anos de vida. Então, escolha o que você coloca para dentro do seu corpo. Gente, quando você for servir um prato de comida, é um prato de comida. Aí você fala, vou aproveitar e vou fazer uma montanha, porque é um só. Não, coma pouco. Você não precisa comer muita comida. Nós fomos num restaurante outro dia, uma senhorinha de 70 e poucos anos, cheinha, baixinha, e eu vi ela servindo o prato dela, eu falei, gente, não vai caber.
como que essa mulher vai aguentar comer essa comida toda? E ela ainda vai pagar por essa comida. Self-service, gente, não é para você encher o prato de uma vez. Eu acho que a pessoa pensa assim, eu vou servir meu prato porque eles vão recolher toda a comida. Não, serve um pouquinho de comida. Espera um pouquinho, descanse um pouquinho. Espera o seu organismo receber uma mensagem, cara, estou bem. Para depois você servir, você pode comer mais, mas sirva pouquinha comida. Gente, é um pecado a gente comer exageradamente, exacerbadamente, sem limite. Então, eu não estou aqui para radicalizar, mas eu queria que você entendesse que a comida, ela não é um meio para você ficar enfarado. Ela é um meio para você dar alimento para o seu corpo, para você conseguir movimentar o seu corpo. Tem gente que não bebe água, prefere refrigerantes ou sucos industrializados. Olha a importância da água, gente, para a vida. Compõe cerca de 60% do peso corporal, regula a temperatura corporal, transporta nutrientes e oxigênio, elimina toxinas pela urina e o suor, lubrifica articulações e olhos, e ela também atua como solvente para reações químicas e protege órgãos vitais. A Coca-Cola não vai fazer isso. O suco de caixinha não vai fazer isso. Você precisa de água. Gente, pensa num negócio barato. É a água. Pega lá a sua conta de água lá, talvez você está pagando uma conta alta, mas pega lá e divide ela para o mês. E pensa, gente, isso é barato demais. Imagina se eu tivesse que pegar um balde d'água, um cântaro, e ficar trazendo água para dentro de casa, é barato demais. E é super saudável para o seu corpo, você precisa beber água. Para de trocar a água por Coca-Cola. Tem gente que toma Coca-Cola, toma café, toma suco de caixinha, mas não toma água. Ai, pastor, mas eu esqueço de tomar água. Leva uma garrafinha. Carrega uma garrafinha para cima e para baixo, é o que eu tenho feito. Às vezes eu bebo água sem querer, gente, sem estar com vontade. Está a garrafinha do lado, lembrei que tem que beber água, bebo água. Então, beba água. Você precisa tirar o refrigerante da sua vida. Eu, particularmente, não tomo refrigerante, não tomo suco de caixinha, suco de pozinho, eu não tomo nada disso. Estou dizendo que você não pode tomar? De jeito nenhum. Mas se você toma Coca-Cola todos os dias, vou mudar então, eu vou tomar só no final de semana. Né? Então, comece a mudar os seus hábitos. Exercite o seu corpo, musculação, pilates, caminhada, calistenia. Faça qualquer esporte, saia do sofá, saia da cama, saia do comodismo, exercite o seu corpo. Nós costumam dizer que o nosso corpo é como uma máquina. E é mentira, não é. A máquina, para quem mexe com indústria e trabalha com máquinas, a máquina, você precisa, sim, da manutenção, lubrificar, talvez trocar algumas peças e tudo mais. Mas a máquina, ela tem um tempo de vida útil. Vai chegar uma hora que você vai ter que trocar a máquina. Você vai ter que trocar, não tem jeito, porque ela tem vida útil. O corpo humano é ao contrário. Quanto mais você usa, quanto mais você exercita, quanto mais você cuida, mais vida útil você vai ter. Então, levanta desse sofá e vai fazer uma atividade física. Pastor, eu não posso pagar academia. Desculpa, porque na internet está cheio de exercícios que você pode fazer dentro da sua casa. Então, exercite, cuide do seu corpo. Você sabia, gente, essa semana eu vi uma moça falando que a avó dela, acho que a mãe dela com acho que 80 anos, 75 anos, ela falou, vocês acreditam, gente, que a minha mãe caiu sem tropeçar em nada? Ela estava andando e puf, no chão. Falta de musculatura no corpo. Não aguenta, gente. O corpo sem músculo, ele não sustenta o seu esqueleto e você vai cair. Então, cuide da musculatura, faça exercício. Olha só, eu não vou à academia porque eu gosto, não, gente. Eu vou à academia porque eu preciso. E eu coloquei um objetivo na minha vida. No mínimo 3 vezes por semana. Eu tenho ido todos os dias, de segunda a sexta. E eu coloquei um projeto, falei com o William, amor, 3 vezes por semana no mínimo.
Por quê? Porque eu quero rolar no chão com meus netos. Eu quero ter oportunidade de brincar com meus bisnetos. Eu quero, gente, sentar no vaso sem precisar de ajuda de alguém. Eu quero caminhar bem sem ajuda de uma bengala. Então, para isso, você precisa exercitar. Em nome de Jesus, exercite, cuide do seu corpo, cuide da musculatura do seu corpo, porque quando você envelhecer, você vai estar bem ainda. Esses dias eu vi um senhorzinho, ele tem um biotipo mais ou menoszinho, assim, ó, cabecinha branca, esse cabelo pretozinho aí, eu não sei não, viu? Diz ele que não pinta não, mas eu não sei não. Ele tem o biotipo assim dozinho, gente, 102 anos, vai à academia todos os dias. Que coisa linda, gente. Coisa maravilhosa. Olha só que Coríntios 9, 23 diz. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado. Nós precisamos ter disciplina. Sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, mas nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, eu não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve. Tem uma tradução que diz, mas esmurro o meu corpo e o levo à servidão. Quando eu saio do meu quarto, na verdade, quando eu vou para o banheiro, levanto de manhã, eu abro a janela, minha roupa de academia está lá dentro do banheiro. Ela não deixa eu sair dali enquanto eu não visto ela. Ela fecha a porta, ela faz alguma coisa, ela briga comigo, eu tenho que entrar. E essa salinha que eu falei com vocês, do sofá, normalmente a gente senta ali para tomar um cafezinho. E às vezes eu saio do quarto, sento ali para tomar um café com o William, minha vontade de ficar ali batendo papo com ele, gente. Eu estou querendo ir para a academia, ficar puxando ferro, ouvindo aquelas músicas horrorosas? Claro que não. Mas eu esmurro o meu corpo e o levo à servidão e digo para ele, você não manda em mim. Você não manda em mim. Eu vou para a academia. E eu vou. Amém? Então você precisa disso, parar de ficar agindo, sendo liderado pela sua alma, pelos seus desejos. São necessidade. Oxe, se você for fazer uma cirurgia, você não tem que ficar internado? Você não quer ficar internado, quer? Mas se precisar fazer, você vai ter que ficar. Então, faça o necessário. Muitas doenças são resultados de má alimentação e falta de exercício, sim. Muita gente com diabetes, colesterol alto, muitas doenças vindo da comida. Coisas que estão no rótulo, gente, está no rótulo. A própria, o rótulo para o consumidor lá, tem escrito os malefícios, os benefícios daquela comida. E você nem olha o rótulo. Você compra aquilo, leva para casa, come e dá para os seus filhos. Então, coma bem, escolha bem o que você vai fazer. Faça um check-up regularmente. Ah, não, pastor, aí você pegou pesado. Check-up, não. Eu estou bem, eu estou lá, legal, está bem legal, né? Tem doenças que são silenciosas. O câncer do William, por exemplo, foi silencioso. Ele não sabia, ele não sentia nada. Ele falou comigo assim, amor, eu estou tendo sangramento nas fezes. E eu falei, é mesmo? E quanto tempo? 1 ano. Eu falei, 1 ano com sangramento nas fezes. Gente, e não tem nada a ver com câncer. Eu creio muito que foi Deus trazendo um alerta para ele procurar um médico. E aí eu falei, vou marcar agora uma consulta para você. Marquei a consulta para ele, fomos. O médico apalpou, sentiu, falou, seu fígado está inchado, mas o médico já estava apalpando, era o tumor. Falou, vamos fazer ultrassom. No ultrassom, o técnico do ultrassom falou assim, trata como se fosse maligno. E realmente, um câncer de 15 centímetros, sem ele sentir nada. Então, faça check-up. Não espere adoecer. Não espere sentir alguma coisa. Eu, todo mês de janeiro, que é o mês do meu aniversário, 28 de janeiro, é o mês do meu aniversário. Entrou janeiro, eu já estou com meus exames tudo marcado, médico marcado, vou lá, faço aquele check-up. Pronto, tudo ok.
Já tirei vários nódulos no seio que se tivesse aqui, talvez tivesse virado câncer. Então você precisa se cuidar. Ah, pastora, não tem dinheiro. SUS. Ah, mas o SUS demora. Mas vá. Vá. O SUS é muito bom, viu, gente? O pessoal que está vindo dos Estados Unidos para tratar aqui tem elogiado muito, viu? Então, olha só, a minha sogra também, ela... Gente, pensa numa mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher ganhadora de almas. Fez um exame de ultrassom ou mamografia, não me lembro. Achou um nódulozinho no seio, pôs a mão, orou, está repreendido em nome de Jesus, e guardou o ultrassom. Depois que ela morreu, a filha dela foi limpar o guarda-roupa, achou essa ultrassom de anos, talvez 10 anos. Quando nós descobrimos o câncer da minha sogra, já era metástase. Não tinha o que fazer. Se ela tivesse olhado naquela época, tirava o nódulozinho, acabou. Resolveu o problema, pois eles estão resolvendo problema de cânceres até mais graves. Então, faça check-up, não deixe de olhar a sua saúde. Fazer check-up também é espiritual, tá bom? As pessoas estão brincando com açúcar, gente, pelo amor de Deus. Se liberte, venha para a seita do café sem açúcar, em nome de Jesus. Gente, no começo é ruim, eu tomava com açúcar, eu fui tirando aos pouquinhos, tirando. Quando eu pulei para o adoçante, eu falei, não, adoçante já é demais, vai ser açúcar mesmo. Venha para a seita do café sem açúcar, do suco, gente, sem precisar adoçar, tem suco que não precisa adoçar. E, gente, tem uma coisa muito grave. Tem pessoa que é diabética, que o médico fala, ó, não coma açúcar, e ele está comendo açúcar. É suicídio. Você está tentando suicídio, você vai morrer, vai deixar sua família, aí talvez você não tenha nenhuma assistência boa para deixar para sua família, e você não vai ver os seus netos. Teve uma situação há pouco tempo, de uma pessoa, que ela foi fazer unha e tirou um negocinho, um bifezinho na unha, no dedinho, e aquele trem inflamou, foi para o hospital, chegou no hospital, tiveram que amputar o dedo dela, diabética. E aí, passou o tempo, aquele trem não curou, cortou a perna, teve que amputar a perna. Gente, não brinque com diabetes. Em nome de Jesus, se você tem, ore para Deus te curar, mas cuide-se, para de comer açúcar, é veneno para o seu corpo, é veneno para o corpo saudável. Imagina para o seu que tem a diabetes, e isso para outras coisas também, colesterol e tudo mais. Número 4, o louvor pode subir. Enquanto o Salvador não vem, continue crescendo. Mas não é crescendo no tamanho não, tá, gente? É crescendo no intelecto. Eu penso que Deus, isso aqui não está na Bíblia não, tá, gente? Vou falar que daqui a pouco eu falo, não, pastor Helene falou aqui. Não, eu penso que quando o Salvador voltar, ele vai pôr uma balança no céu. Se você estiver acima do peso, você não vai entrar. Volta e vai cuidar desse corpo seu para você entrar no céu. Brincadeira, gente. Enquanto o Salvador não vem, continue crescendo. Filipenses 3:12. Não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, gente. Vocês estão entendendo, né? Eu não cresci em tudo que eu estou falando aqui, não. Que já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo me conquistou. Mas não, irmãos, não alcancei. Mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confie que Deus o esclarecerá para vocês. Eu estou crendo que Deus está fazendo isso aqui hoje. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com aquilo que nós alcançamos. Eu tirei totalmente refrigerante, suco de caixinha, suco de pozinho, eu não tomo. Aí vamos supor que um dia nós estamos numa mesa ali almoçando e tal, aí surge uma Coca-Cola, me dá uma vontade de tomar Coca-Cola. Prossigo de maneira coerente com o que já alcancei. Eu vou falar, não vou tomar. Tem X anos que eu não tomo refrigerante, não vou voltar a tomar. Não estou dizendo que você não possa tomar não, viu, meu irmão? Mas se você toma toda semana, só final
de semana, vai diminuindo, você vai ver. Gente, é vício do mesmo jeito. Melhore aos poucos, crie novos hábitos, aos poucos, gente. Não ponha hábitos enormes para você não, porque você não vai dar conta, você vai quebrar. Crie pequenos hábitos, e naquilo que você já venceu, não volte atrás. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Corpo, alma e espírito, totalmente ligados, são necessários para uma boa apresentação do reino. E eu não estou falando de beleza no corpo, de você conseguir entrar numa roupa. Não é isso. Isso aí, gente, vai vir. Isso aí é consequência. Eu estou falando de você ter saúde no corpo, na alma, no espírito, para você conseguir cumprir o propósito de Deus. Em 1 Pedro diz quem você é. Você é povo escolhido. Gente, Deus não escolheu qualquer pessoa. Ele não escolheu. Você é reino de sacerdote. Gente, sacerdote andava nos trinques. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Se é exclusivo de Deus, não te pertence. Você é dele. E assim nós poderemos mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. As pessoas estão de olho em você, crente ou não crente, e elas querem o que você tem. Elas vão olhar para você, ou você vai ministrar vida ou vai ministrar morte. E isso eu estou falando dentro da sua casa também, porque aquilo que você representa na sua casa é muito maior do que os outros na rua. Sua maior referência é dentro de casa. Enquanto o Salvador não vem, vamos viver de maneira exemplar entre os que creem, assim mesmo que eles nos acusem de praticar mal, verão o nosso comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Como você quer finalizar sua vida? Como você quer viver, continuar vivendo a sua vida? Eu sei que muitas pessoas, talvez a maioria, tem projetos, tem sonhos. Como você quer chegar nesse lugar? Doente, numa cama de hospital, tomando remédios. Deus não tem isso para você, meu amado. Quando eu descobri que eu estava com a glicemia alta, o médico veio me receitando remédio. Eu falei, não. Glicemia e colesterol. Eu falei, não vou tomar remédio. Eu consigo melhorar isso aqui com alimentação. Tem um pouquinho de alimentação. Quando eu repeti o exame, estava ok. Para de se ficar confortável com caixinha de remédio. Em nome de Jesus, meu irmão. Você tem que se consultar sim, tem que tratar, mas tem coisa que é só mudar os seus hábitos. Corpo, alma e espírito. E tudo vai mudar na sua vida. Amém? Fique de pé. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, Aleluias. e cada vez mais Obrigada pela tua diminuindo. palavra. Obrigado pelo teu ensino. Obrigado, Deus, porque o Importa Senhor que não nos Ele deixa cresça. enganado. Nós não vamos viver uma vida enganada, porque a tua Meu palavra não nos prazer deixa viver está. enganado. Eu não sou digno de Aleluias. desatar Faça um projeto com a o Senhor. sua sandália. Fala, Senhor, me ajude a mudar. Faça projeto, pequenos projetos. Aproveite o jejum que nós vamos começar amanhã. Aproveite e já tira algumas coisas.
dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Yeah. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos alimenta. Teu Espírito Santo está em nós. Ajuda-nos, Deus, a cuidar deste veículo. Ajuda-nos, Deus, a cuidar deste veículo. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Rolar no chão dos nossos dedos, com os nossos para ver nossos filhos, nossos filhos se casando, dando saúde, ó Deus, para caminhar, para abençoar pessoas, para liderar, para trabalhar na tua obra, Dono dos meus dias, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Yeah. Glória a Deus. Agora eu vou fazer o que eu fiz com todos os horários de culto. Nós vamos sair correndo agora em volta da igreja para fazer a primeira caminhada. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você